paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos em mais um culto no lar, na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Queremos, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, saudar você aqui da região metropolitana, você que está em uma das filiais ou cidades do nosso estado, grande estado de Pernambuco, você que é de outros estados da nossa querida pátria verde e amarela, e você até mesmo, meu amado e querido irmão, e as pessoas não evangélicas de outras denominações, que são até de outras nações também, e a Rede Brasil tem sido um instrumento de bênção para levar a programação da Palavra de Deus, da ministração da Palavra de Deus para você. Nós queremos saudar a todos, que o Senhor continue te abençoando grandemente, que esta programação continue sendo de edificação para a vossa vida, para a sua família. É a hora de você convidar várias pessoas que você conhece para nós orarmos a Deus, para nós louvarmos ao Senhor e também, sobretudo, neste culto, ouvir o ensinamento da sua poderosa palavra. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por meio da oração por este dia, vamos rogar as suas bênçãos sobre nós, que seja este momento um momento muito especial, o nosso encontro com Deus através da exposição da sua palavra. Eu quero orar por você e quero orar com você. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças e louvor a Ti, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, que habitas na luz inacessível, que estás assentado no trono, chamado na Bíblia de trono da graça, e por meio de Cristo Jesus podemos chegar para sermos socorridos em tempo oportuno. Nós te louvamos por esta oportunidade ímpar de estarmos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome, para te louvar e também para aprender a Tua palavra. Eu quero te apresentar os milhares de servos Teus, as pessoas de outras denominações, os nossos irmãos e ainda os não evangélicos, Senhor, que ainda não se decidiram por seguir a Cristo, que estão sendo alcançados pela programação da Rede Brasil. Senhor, que esta oportunidade seja uma oportunidade evangelística do Teu Espírito promover salvação, cura e batismo com o Espírito Santo, edificação para o Teu povo. Ó Senhor, neste momento ainda que enfrentamos de tanta dificuldade na área da saúde, esteja dando assistência aos idosos, às crianças, que ainda em boa parte dos municípios estão sendo privados, sob orientação do governo estadual, Senhor, por questões de saúde, de aulas presenciais na escola dominical. Mas a Rede Brasil tem sido uma ferramenta, levando o ensinamento sadio e da Tua palavra genuíno. Ó Senhor, continua com a Tua mão estendida sobre nós, sobre o nosso pastor, sobre a equipe da superintendência. Glorifica o Teu nome neste dia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, meu amado? Muito bem, nós vamos já louvar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Se você dispõe da sua harpa, então você não pode perder este momento de louvor e adoração ao Senhor. Nosso pastor escalou mais uma vez para estar conosco, presbítero Jonatas Zéder. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor. Vamos louvar a Deus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e com a anuência do evangelista Marcelo Teles, vamos convidar você e sua família para louvar o nome do Senhor. Vamos começar cantando 442. Hoje nós vamos concluir um ciclo de estudos da Palavra de Deus e trabalharemos a questão da vigilância, não é? Então é importante que nós já nos preparemos o nosso coração já com os louvores, cantando sobre aquilo que vamos ouvir daqui a pouquinho, a Palavra do Senhor. 442, vamos louvar ao Senhor Jesus.
Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó que prazer, breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Cante conosco. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, oh glória a Deus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Oh glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí no seu lar? Glória a Deus. Aqui também nos estúdios da Rede Brasil, falar da vinda de Jesus é maravilhoso. Mas ainda vamos cantar, com autorização do pastor Marcelo Teles, 547, o Rei está voltando. E a pergunta é, você está preparado? Você está pronto? Você está com a sua lâmpada acesa? Oh, glória a Deus! Vamos louvar, o Rei está voltando com muita alegria. O Senhor merece. Todos juntos louvando o nome do Senhor Jesus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou,
notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Que você esteja pronto para este momento sublime. Esteja atento à pregação da mensagem da palavra de Deus, que vai te alertar mais uma vez. Jesus está voltando. Obrigado, pastor. Amém, presbítero. Deus abençoe. Glória a Deus. É muito bom estarmos louvando o nome do Senhor, e os hinos da harpa cristã, nada mais do que louvar com os hinos da harpa cristã, que são declarações de fé. Aleluia. Em forma de música, né? É isso que nós queremos dizer. Declarações de fé, de forma que nós louvamos a Deus e declaramos aquilo que cremos, como disse Jó e disse o apóstolo Paulo. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive, e Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Não é verdade? Meus amados, hoje estamos concluindo este trimestre abençoado e abençoador, com o tema geral: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, tem como tema: a vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo está em Marcos capítulo 13, versículo 37, que nos diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A verdade prática, que é um resumo do pensamento do autor a respeito do tema proposto, diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Essa lição, seguindo o mesmo padrão das demais, ela tem um objetivo geral e alguns objetivos específicos. O objetivo geral é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Os objetivos específicos nesta lição são 5. Primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. Quinto e último, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Muito bem, nós vamos ficar de pé, você que puder também, onde você estiver.
tendo condições de estar de pé para lermos a palavra de Deus, em Mateus, isso está no Novo Testamento, né? O primeiro evangelho, o evangelho escrito por Mateus, no capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra, ora lida. Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja abrindo o nosso entendimento na compreensão do assunto estudado e não somente nos fazendo compreender, mas que o nosso coração ele possa receber a doutrina como o orvalho celestial que cai na terra seca, não é isso? A fim de que produza os frutos que Deus espera encontrar em cada um de nós. E nesta oração nós vamos continuar orando uns pelos outros. O momento ainda inspira cuidados e nós estamos numa campanha estadual de oração. Nosso pastor deu início a esta campanha estadual que anualmente, ela ocorre aqui na região metropolitana, envolve todo o estado de Pernambuco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e também nas missões, onde nós oramos por 10 objetivos definidos e um deles é pela intervenção divina na cura do Covid-19, Vários irmãos que possam estar hospitalizados ou se tratando em casa, os que têm sintomas mais leves, oremos para que o Senhor visite com a sua saúde. Então vamos orar. Pai querido e amado, na Tua presença te louvamos mais uma vez, pela leitura da Tua poderosa palavra, que daqui a alguns instantes estará sendo ministrada. Confessamos a nossa dependência na compreensão e exposição da Tua palavra. Precisamos da Tua graça, Senhor, para que nesses dias de tamanha dificuldade possamos passar de cabeça erguida, contando sempre com a Tua proteção e a Tua direção. Queremos Te apresentar, Senhor, a nossa campanha estadual de oração, onde contará, como já está contando, com mini-vigílias, cultos matutinos, jejuns no ciclo de oração e os cultos transformados, todos eles em cultos de oração. Atende a cada item, Senhor, e traz saúde para os que estão adoentados com o Covid-19. Visita eles nos hospitais ou mesmo nos lares, os que já têm, Senhor, sintomas mais leves. Eu te peço, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Muito bem, você que está de pé comigo pode sentar, em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos também agora para um momento muito importante do nosso culto, que é o momento das contribuições com os santos dízimos e ofertas. Esse é um momento de obediência à palavra,
que nos ensina a sermos contribuintes. É também um momento de gratidão, pois entendemos que tudo o que temos vem do Senhor. É também um momento de serviço, pois esta contribuição redundará na ampliação da obra de Deus aqui na nossa igreja, que consegue fazer o trabalho de Deus, o projeto Samuel, o trabalho social, o trabalho evangelístico, tanto local como transcultural, e através destes canais que você tem sido abençoado grandemente através deles, né? Da Rede Brasil de Comunicação. Esta obra é mantida com as suas contribuições. E o nosso pastor tem escalado o auxiliar irmão Jonas Santana, não é isso? Para estar trazendo uma palavra sobre as contribuições, orientando os nossos irmãos sobre a forma de contribuir e orando, né? E logo em seguida estaremos louvando a Deus mais uma vez. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria, uma satisfação muito grande de participar de mais uma escola bíblica dominical neste domingo. E meu querido irmão, a escola dominical é um culto. E todo culto, ele tem um momento de louvor, tem um momento da palavra, tem um momento também das ofertas. E as ofertas também fazem parte da adoração. É um mandamento bíblico. É bom lembrar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse princípio perpassa todo o texto bíblico. No livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo número 10, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É um mandamento bíblico. E se você abrir sua Bíblia, lá no livro dos Coríntios, segundo livro aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, e o versículo de número 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, uma das formas da adoração também é através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Você também ainda pode verificar isso lá em Lucas, no capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 3, que o texto bíblico diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Observe que a palavra fazendas aqui se refere, na verdade, a todo o dinheiro, ao dinheiro que ela tinha, na verdade, aquilo que mantinha a casa dela. Então, uma das formas de se servir a Deus também é com as nossas fazendas, é com aquilo que Deus nos concede. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, como é um princípio bíblico que está registrado no Antigo Testamento e também está no Novo, como você viu, adore a Deus também nesse momento conosco, adore a Deus através das suas ofertas, através do seu dízimo, faça com alegria e faça com dedicação. Aí a DPE, a nossa igreja, ela disponibilizou alguns canais. Você está vendo aí em cima, é um QR Code, justamente o QR Code, que é uma das formas de você poder também contribuir. Você pode apontar seu celular para lá, a câmera do seu celular, e você vai ser direcionado, na verdade, a uma das páginas da igreja, e ali você vai ter as formas de fazer a contribuição. Também nós temos um site. Nós temos um site que vai aparecer agora aí na sua tela. Você pode acessar o www.eadpeplay.org.br, que é um dos canais. Quando você clicar na parte de baixo, no layout dessa página, vai aparecer a expressão quero contribuir e vai aparecer algumas opções. Você pode contribuir com dízimo, com ofertas, você também pode contribuir para missões, ou você pode contribuir também para o setor, a área social da igreja. Quando você clicar nesse botão que aparece logo aí abaixo, vai aparecer outras opções, que na verdade são as contas da igreja. Você está vendo o PayPal para quem está no exterior, fica muito mais fácil, através do PayPal, fazer a sua contribuição. E também o PagSeguro, que é também uma das melhores formas que tem de se fazer a contribuição. Mas a igreja também disponibiliza algumas contas. As contas da igreja que está aparecendo aí na sua tela. Tem a Caixa Econômica Federal, tem o Bradesco e tem o Banco do Brasil. Você pode printar essa tela, bater uma foto dela e tem aí justamente a agência, a conta, a operação. E uma coisa que você deve observar é justamente o CNPJ da igreja, porque todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Tenha o cuidado de observar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, está aí o CNPJ da igreja. É assim que também você pode contribuir
contribuir com a obra de Deus. Faça com amor, faça com vontade, faça com todo o prazer do seu coração, que com certeza Deus irá lhe recompensar. Então, quero convidar você nesse momento, com a permissão do nosso vice-superintendente e evangelista Marcelo Teles, vamos orar ao Senhor. E você que está em casa, meu querido irmão em Cristo Jesus, creia. Deus, Jeová dos Exércitos, Ele abre portas aonde não tem portas. Se você está desempregado, se você tem vontade, está dizendo, nesse momento em casa você está dizendo, eu quero contribuir, mas no momento não pode porque falta-lhe recurso, Deus é o Deus de provisão e o Deus que abre porta. E você que está fazendo essa contribuição, Deus, Jeová dos Exércitos, irá lhe abençoar, que você está investindo na obra de Deus, está adorando a Deus também. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos buscar a Deus e vamos pedir a Deus a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos diante de Ti nesse momento, a Tua igreja chega, Pai, diante de Ti, para Te adorar, através dos dízimos e através das ofertas. Pai eterno, aquele Teu servo que nesse momento, que tem vontade de fazer, mas não pode, porque está desempregado ou algo que lhe impede. Mas, Senhor da glória, Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Abre porta de trabalho para o Teu Filho. E aqueles, meu Deus, que estão contribuindo, Pai eterno, aumenta o pão dos Teus filhos, abençoa suas famílias, abre uma porta maior. Pai eterno, recebe a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Nós Te agradecemos desde já a Tua providência e a Tua provisão. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Amém, irmão Jonas. Deus abençoe. Obrigado, ministro. Em nome de Jesus, nós vamos contribuir com alegria e enquanto fazemos isso, nós vamos louvar a Deus com mais um hino congregacional, Amém. presbítero, né? Glória a Vamos Deus. adorar ao Senhor. Amém, ministro. Vamos louvar a Deus enquanto você faz a sua contribuição e nós vamos cantar o 323 da harpa cristã, que pede para a gente levantar os nossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Vamos cantar isso com muita alegria. Jesus realmente está voltando, os sinais já estão aí, não é? Nós vamos aprender já um pouquinho mais sobre isso. Vamos louvar. Todos juntos? Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão pronto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Cante. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo, quem é o Senhor para lhes ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já.
Glória a Deus. Obrigado, evangelista Marcelo Amém, Teles. presbítero, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é chegado o momento da exposição do ensino da palavra de Deus. Como dissemos, estamos hoje concluindo, esse trimestre riquíssimo, onde tivemos lições preciosas da parte do Senhor, abordando um momento histórico muito importante da nação de Israel, extraindo lições sobre restauração, avivamento espiritual, despertamento, Por exemplo, na lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. Então Deus sempre levanta pessoas para pedir que haja um despertamento. Ele já começa com a oração, Depois, despertamento espiritual, um milagre. O despertamento ou um avivamento, ele não começa no homem, ele começa no coração de Deus. É Deus quem vê a necessidade de trazer um despertamento para o povo e começa a provocar naqueles fiéis o desejo, o despertamento, a busca pelas coisas de Deus. Depois o despertamento, lição 3, renova o altar. O verdadeiro despertamento espiritual nos leva a uma vida de aproximação a Deus por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, da santificação, não é isso? A lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Sim, todas as vezes que nos propomos a nos aproximar mais de Deus, o inimigo das nossas almas, ele faz oposição, ele se coloca contrário. Ele não quer ver a nossa vida restaurada, ele não quer ver a gente orando, lendo a Bíblia em família, praticando o culto doméstico. Ele não quer ver a obra crescendo, ele não quer ver a gente prosperando espiritualmente, e ele faz oposição. E a gente viu isso na lição de número 4, Na lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Por causa dessa oposição, o povo desanimou, mas mais tarde Deus levantou Ageu e Zacarias, que incentivaram o povo a reconduzir o trabalho. E o povo recomeçou a construção. Então, a gente sofre oposição, mas a gente não deve esmaecer, parar, desanimar. Pelo contrário, devemos seguir nesse intento sagrado, Lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Aprendemos que as cidades antigas, elas tinham esse hábito, e ainda hoje tem também, de ter muralhas ao seu redor. Muralhas fala de limite para quem está dentro e fala de limites para quem está fora. Quem está dentro não sai com tanta facilidade para fora porque tem as muralhas. E quem está fora também não tem acesso fácil, porque a muralha serve como um paredão, não é isso? De proteção para os habitantes da cidade. Então, uma cidade sem muralhas era uma cidade que está vulnerável aos ataques do inimigo. E Neemias foi aquele instrumento de Deus para a edificação destes muros. E ele não trouxe tijolos novos, senão de que ele utilizou aquilo que já tinha, porque o que a gente precisa não é de inovação, é de renovação. É o que a gente já pratica, que deixou de praticar, voltar a praticar, não é isso? Então a gente vê na lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. É quando Esdras e Neemias, através da palavra, vai santificar o povo, para que o povo possa agradar a Deus. A lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Não havia apenas questões espirituais a serem tratadas, senão também questões sociais entre judeu e judeu. E ali vão ser dissolvidas as diferenças, não é isso? Na lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus, que não se deram apenas no início da obra, mas durante todo o processo de restauração. Houve oposição, mas os servos de Deus seguiram em frente. Na lição de número 10, provai se os espíritos são de Deus. Houve até uma falsa profecia para desanimar Neemias. Mas Neemias soube discernir a voz do Senhor. Não, Deus ele é bíblico e extrabíblico, mas nunca antibíblico. Deus jamais vai me pedir que eu faça uma coisa que a sua moral e a sua ética sejam feridas. E ele tinha esse discernimento como nós devemos ter também. A lição de número 11,
Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então Esdras foi um instrumento, não é, de Deus para colocar o povo nos trilhos da vontade do Senhor. Isso através da palavra que ele leu desde a manhã até o meio-dia, e o povo, impactado pela exposição da palavra, chorou, se quebrantou, e o resultado não foi outro, sentiu a necessidade até mesmo de despedir as mulheres que eles tinham casado de forma mista. Não eram judeus e judeus casando, mas casaram-se com mulheres de outras nações, nações pagãs, e eles as despediram, que é a lição de número 12, não é? Quando Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então eles tiraram a mistura que haviam feito, realizado, e assim estavam se moldando à vontade de Deus. E na lição de número 13, meus irmãos, que é um resumo de tudo o que nós já temos visto durante esse trimestre, né? O comentarista, o pastor Eurico Bergstein, que já está com o Senhor, trouxe nessa lição uma abordagem muito interessante, porque da lição 1 à lição 12 falamos sobre a nação de Israel, o povo judaico. Mas nós somos igreja, não somos Israel, não é isso? Mas o que podemos aprender com o exemplo de Israel? Com tudo isso que aconteceu? Todos nós sabemos, queridos, que Israel faz parte do projeto de Deus, ainda hoje, inclusive. Deus escolheu Abraão e Sara e prometeu fazer deste casal uma grande nação e, através deste homem, abençoar todas as famílias da terra. E ele fez isso através do descendente de Abraão, que é Cristo. Ele cumpriu, ele deu a Abraão, não é isso, o privilégio de ser pai de todos aqueles que creem. Mas a nação dissidente da semente abraâmica, que era a nação por meio da qual o Messias viria, ela teve oscilações espirituais. Vez por outra, o povo de Israel caía espiritualmente em degradação moral, se afastava do Senhor, apostatava. E a gente viu durante todo esse trimestre que o povo sofreu por isso, foi para o cativeiro, não é isso? E ali penou na mão do inimigo, sofreu, mas Deus visitou eles, trazendo eles de volta à terra de origem e levantando esses instrumentos que ajudaram na reconstrução, quero dizer, não somente física, mas também, sobretudo, moral e espiritual. E o exemplo de Israel serve-nos de advertência. É por isso que a lição 13 vai falar: a vigilância conserva pura a igreja. O que temos que aprender com Israel? Que assim como Deus chamou Israel, Deus também chamou a igreja. Êxodo 19:5, que é quando Moisés diz que Israel é o povo peculiar, o apóstolo Pedro usa essa mesma expressão para a igreja, em 1 de Pedro 2:9. Agora, o fato de sermos escolhidos por Deus, de sermos a nação santa, não nos isenta de um compromisso moral com este Deus que nos chamou. E o exemplo é Israel. Israel foi escolhido para ser um reino sacerdotal, uma nação santa, mas eles esqueceram, quero dizer, o compromisso com a palavra do Senhor. Muitos deles, porque a apostasia nunca foi total, não é isso? Sempre houve um remanescente, que a tradução seria resto, né? Sempre houve um remanescente, um rabisco, não é isso? Aquele restinho da colheita, não é? Que se conservou firme. A gente vê isso em toda a história de Israel, não é isso? Dos que apostataram, né? Que saíram do Egito e no deserto pecaram contra Deus, daquela geração ficaram dois, não é isso? Josué e Caleb. Então a gente vê aí os rabiscos, não é isso? Mais tarde a gente vai ver, por exemplo, né, na época de Elias, que ele disse: mataram teus profetas e eu fiquei só. Ele disse: não, ainda tem reservado 7.000. Então Deus sempre conserva, ou sempre tem aquele grupo que não se contamina, que se conserva na presença de Deus, não é? Então, a gente vê que essas oscilações de Israel servem de advertência para a igreja. Foram chamados, mas esqueceram o compromisso da aliança, obedecendo a palavra.
E o resultado foi que eles sofreram o castigo, não é isso? De serem deportados, de viverem em uma cultura totalmente estranha e avessa a tudo que eles haviam aprendido. Mas Deus teve misericórdia e os trouxe de volta. E agora cabia a eles agora se alinharem à vontade de Deus, alinharem para novamente não serem sentenciados a um outro cativeiro. Paulo, que era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, de forma introdutória para a gente entrar na lição precisamente, ele usa o mau exemplo de Israel para trazer uma advertência para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, olha, o versículo de número 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja, Paulo está aqui falando para a igreja cristã, na cidade de Corinto, e ele está usando o exemplo de Israel. Olha, eles beberam de um manjar, não é isso? Eles comeram maná, tomaram da água da rocha, eles presenciaram Deus os guiando através da coluna de nuvem. Tudo isso é privilégio, só que eles esqueceram o compromisso moral com Deus. E o resultado foi que Deus não se agradou da maior parte deles. Aí agora que ele fez essa exposição do Antigo Testamento, ele vai fazer a aplicação. Aí é quando no versículo de número 11, ele diz, tudo isso sobreveio de forma literal, mas serve para nós como figuras, para quem já são chegados os fins dos séculos, para que não caiamos nas mesmas coisas que eles caíram, não é verdade? Então, encerra muito bem esse trimestre o comentarista falando a respeito da vigilância, que essa expressão vigiar, o verbo vigiar, quer dizer estar atento, estar cauteloso. Diversas vezes Jesus disse, acautelai-vos, ou seja, tenham cautela, não é? O cauteloso, ele pensa para poder falar, ele pensa para poder agir, ele não é levado pela emoção, pelo ímpeto do momento, não. Ele esfria a cabeça e espera tomar a decisão que nem venha comprometer ele, nem os que estão à sua volta. Então, o cauteloso ou vigilante faz isso. Inclusive, essa expressão vigilante é bem apropriada, que fala daquela função, não é isso? De uma pessoa que está tomando conta de alguém ou de algo. E ele tomando conta de alguém ou de algo, a pessoa pode até dormir, mas o vigilante deve estar acordado, deve estar atento. Por quê? Primeiro disso depende a sua vida e depois a vida da pessoa que ele está guardando ou as coisas que ele está guardando, não é? E é interessante dizer que se alguém vem arrombar a casa de alguém e não há vigilante, a pessoa entra folgadamente, não é verdade? Também se o vigilante está dormindo no ponto, como a gente pode usar essa expressão, fulano dormiu no ponto, né? É porque, além de que estivesse ali em posição ereta ou até com a arma na mão, mas estava cochilando. Não é por isso que o contrário de vigilante é aquele que está dormindo. E diversas vezes a Bíblia usa a expressão quanto ao despertamento. Precisamos estar despertos, acordados. E a gente não fala aqui do sono físico, senão do sono espiritual. Daí, muito apropriadamente, o comentarista vai estar embasando esta última lição numa das mais profundas parábolas de Jesus, que está em Mateus, capítulo 25, veja aí na sua Bíblia, por favor, a chamada parábola das 10 virgens, que todos nós conhecemos esta parábola, não é? Mateus capítulo 25, quando Jesus vai contar, não é? Na parte prática do seu sermão escatológico, utilizando-se de uma figura bastante comum, uma prática bastante comum nos seus dias, que era o casamento. Sempre o casamento foi ilustrado em toda a Bíblia para exemplificar o relacionamento entre Deus e o seu povo, não é isso? Inclusive, Paulo, quando traz uma orientação para os maridos, ele diz assim, olha, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não é verdade?
Então a gente vê aí que existe um paralelo, existem lições preciosas do casamento no modelo judaico que revela o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Não é verdade? É tanto que a igreja é chamada de noiva e Cristo é chamado de noivo, não é isso? O casamento na cultura mais antiga de Israel durava pelo menos um espaço de 7 dias. É o período justamente das bodas do cordeiro, que durará 7 anos, cada dia equivalente a um ano, não é? Assim como a mulher, ela tinha que se manter pura para ser só daquele homem, não é isso? Era um preceito bíblico, é tanto que se não houvesse a demonstração da virgindade desta noiva, ela se tornava inapta, ele podia dar carta de divórcio a ela. Assim também Paulo disse que estava preparando a igreja como uma virgem pura para um noivo, a saber, a Cristo, não é? Então, a gente vê aqui que é uma parábola cabível para responder uma pergunta, ou quero dizer, 3 perguntas que os discípulos fizeram quando eles estavam impressionados com a estrutura arquitetônica do templo. Aquele templo que foi construído por Zorobabel, não é isso? E reformado por Herodes, ampliado, com mais beleza. Então, olha estas pedras, Senhor, quando saíram do templo, né? Veja que estrutura arquitetônica. Aí Jesus disse, muito bem, mas não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. E quando eles ouvem essa declaração de Jesus, eles ficam impressionados. Você pode conferir comigo em Mateus capítulo 24, não é? Mateus capítulo 24. Veja o versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? Primeira pergunta, né? E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Terceira pergunta. Por quê? Porque eles fizeram perguntas sobre o futuro, porque eles estavam diante do templo de pé e viram Jesus anunciar previamente que o templo seria destruído, o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Do jeito que Jesus disse, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então eles viram que o mestre tinha a capacidade de prever o futuro com exatidão. E o resultado foi que eles instigaram Jesus, já que o Senhor está falando de coisas escatológicas, de coisas futuras, nós queremos saber quando serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a falar sobre os sinais que precederão a sua vinda. Versículo de número 4 em diante. Ele fala de questões ambientais, ele fala de questões na área da economia, ele fala de questões na área política, ele fala de questões na área moral, esfriamento do amor, ele fala de traição entre as pessoas, isso sempre houve. Jesus está falando de algo que já era recorrente, mas que isso se acentuaria como um sinal ou sinais que precederiam a sua vinda. E ele segue falando, e para ele trazer uma compreensão mais clara a respeito da importância de estarmos prontos para participar desse retorno, desse dia em que ele viria para buscar o povo que ele redimiu com seu próprio sangue, então ele usa um dos recursos presentes em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, que eram as parábolas. Há pessoas que pensam que as parábolas estão restritas ao Novo Testamento. Não, existem parábolas desde o Antigo Testamento. E outra, a metodologia de Jesus, expor verdades espirituais por meio de parábolas, que são comparações, analogias, foi profetizado no livro dos Salmos, que ele traria verdades eternas através das parábolas. Isso com o intuito de esclarecer aqueles que desejam conhecer a verdade. Porque quem não deseja vai achar obscuro, mas quem deseja compreende. Não é isso?
E às vezes que os discípulos não entendiam, eles iam a Jesus e pediam uma explicação mais detalhada, não é verdade? Então, ele conta essa parábola das 10 virgens. Veja que parábola é comparação, porque Jesus inicia dizendo assim, ó, então, o reino dos céus, versículo 1, será semelhante, análogo, parecido, não é isso? Essa expressão semelhante quer dizer isso. Há 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Uma primeira leitura, para quem ainda não tem familiaridade, né, com o contexto judaico em que Jesus está inserido e falando de um evento comum, que era o casamento, nos moldes judaicos, é preciso entender que aqui nós estamos diante de um casamento onde há um noivo, implicitamente deve ter a noiva, não é isso? Porque há um noivo e uma noiva, e há os convidados. E essas 10 moças estão entre os convidados, possivelmente eram amigas da noiva, como quando uma moça casa, as outras amigas, né, ou as amigas que querem partilhar da alegria desta moça, sua amiga que está casando, então participa da festa. Só para a gente ter uma ideia, é como quando uma moça faz 15 anos, que aí tem as outras amigas que vão prestigiar, né, as debutantes, que vão prestigiar o aniversário de 15 anos da sua amiga. Então, é isso aí, a ideia pelo menos a ideia é essa. Então, não devemos jamais entender que essas 10 virgens eram 10 esposas para este noivo. Não, elas eram as convidadas. Apenas uma era a noiva, que estava esperando, não é? E a gente deve lembrar que o casamento judaico era uma questão muito específica. O noivo saía da casa do pai e alguém ia gritando, aí vem o noivo, saía-lhe ao encontro, chamando os convidados. Então eles iam se amotinando junto ao noivo que ia num cortejo na frente, eles iam ou com tochas ou com lâmpadas, candeeiros, para a gente ter uma ideia mais clara. Estamos falando de uma época que não havia postes de iluminação pública, então transitar à noite era perigoso, em primeiro lugar, não é? Segundo, é porque não tinha iluminação, dificultava o trânsito das pessoas, então qualquer locomoção se fazia necessário com o uso de lanternas, vou usar essa expressão bem atual, não é isso? Ou lamparinas, candeeiros, tochas. No caso, aqui nós temos as 10 mulheres que vinham com lamparinas, que elas funcionavam como uma espécie de candeeiro que era alimentado, ao invés de ser por querosene, por azeite, que era o substrato daquela azeitona espremida, que gerava aquele óleo, aquela resina, não é isso? E alimentava ali o fogo. Então, saíram estas 10 mulheres neste cortejo, né, para participar deste casamento. Só que elas estavam já no caminho, esperando o grito do convite. É o que diz o texto sagrado. Elas foram convidadas, veja lá, há coisas que são bem destacadas na parábola. Primeiro, eram 10, não tente dar significado a esses 10. Podiam ser 7, que é um número muito mais recorrente na Bíblia, não é? Não há nada místico, sobrenatural ou espiritual na quantidade de 10. Não, vamos entender o texto sagrado. Eram 10 mulheres, 5 delas se destacam como prudentes e 5 como loucas ou imprudentes, insensatas. Por que 5 eram prudentes? O próprio versículo nos mostra, não é? Que as prudentes, versículo 4, levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por exemplo, elas saíram para a rua, já com as lâmpadas acesas, alimentadas por óleo, mas além do óleo na lâmpada, elas tinham uma reserva, um vaso com mais óleo, porque à medida que o combustível queimava, se fazia necessário repor. Então elas iam com um vaso a mais, com um azeite a mais. As outras,
achando que o noivo viria rápido, levaram apenas o azeite da lamparina sem levar reserva. Então, isso caracteriza as prudentes. Elas tinham azeite usando e azeite guardado. E as loucas, só o azeite que estava usando. Certo? É o que diz o texto sagrado. Então, quando deu meia-noite, que é aqui onde o comentarista vai dedicar bastante tempo, não é? Que é às 0 horas. Ele faz uma divisão aqui da lição, justamente nessa expressão, à meia-noite. Como é às 0 horas, é o final de um dia e começo de outro. E ele faz essa divisão aí, que ele chama de divisão profética, não é? É o término de um estágio e o início de outro. A ideia que ele quer passar é que é o encerramento da graça. É a ideia que ele quer passar, né? De uma dispensação e início de uma outra fase. É isso que ele quer passar, não é? No primeiro ponto ele diz, olha, à meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. É aí onde ele entra, nessa expressão, à meia-noite. À meia-noite. Isso não significa dizer que Jesus vai vir à meia-noite. A parábola conta que o noivo veio nessa hora. Mas Jesus disse mesmo, daquele dia e hora, ninguém sabe. Daí porque a importância de nós estarmos vigilantes, cautelosos, preparados a todo tempo, porque não sabemos se pela manhã, como ele mesmo citou isso em Marcos 13, 33 em diante, se ao cantar do galo, não é isso? Se ao meio-dia, se à noite, até porque existem os fusos horários. Aqui pode ser, Jesus volta numa hora que o sol esteja, né, iluminando essa parte aqui, e em outro local seja noite. E aí então, vai ser de manhã aqui, vai ser noite lá, não é isso? Então a gente não pode precisar, nem Jesus levantou margem para que a gente fizesse cálculos quanto ao seu retorno. Então não vamos querer dar significado a 10, aí porque virgens, né? Esse azeite é o Espírito Santo, tem gente que é virgem, mas não tem o Espírito Santo. Nada disso o texto e a parábola, ela quer levantar para a gente. Nada disso. Veja, eram 10 virgens, tinham lâmpadas, todas foram convidadas, todas esperavam ansiosamente pelo noivo. A questão recai aqui sobre o fato delas, 5 delas estarem preparadas e vigilantes, e 5 estarem desprevenidas, consequentemente, sem vigiar. Aí é onde está a questão. Previdência e preparação. Previdência quer dizer trabalhar por antecipação. Eu não sei se ele demora. Como eu não sei, eu tenho que ter o azeite da lâmpada e um azeite reserva, não é? Veja como é perigoso, por exemplo, aqui no Recife, a gente pode dizer, andar com o carro na reserva. De repente a gente pega um trânsito muito apertado e se não tiver um posto de gasolina perto, a gente pode parar porque faltou combustível, não é verdade? Então, qual é o aconselhável? Até quem mexe com o carro diz que não é bom andar na reserva, né? Então, o que é aconselhável? É andar sempre com uma quantidade razoável de combustível, para que possa se caminhar seguro, andar com o seu veículo em segurança, senão você vai parar na caminhada, né? Não somente você, como quem estiver dentro do carro. Imagine se for à noite, você pode sofrer um assalto, não é? Uma pessoa se passa por alguém que quer ajudar e de repente pode trazer um malefício para você. Então, isso é para a gente tentar entender qual é a proposta da parábola que Jesus está dizendo, não é? No segundo ponto, ele fala que meia-noite também é o início de um novo dia. Jesus sempre usou essa linguagem de noite e dia.
né? Convém que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, dia fala de oportunidades. E noite fala de fechamento de oportunidade. Então, o que nós estamos vivendo nessa época é uma época de oportunidades. A época da graça é uma época de uma oportunidade de salvação para as pessoas por meio de Cristo. E você que não é evangélico não pode deixar passar essa oportunidade. Não. Assim como Deus deu em toda a história bíblica oportunidades de salvação, Ele ainda hoje dá essa oportunidade. Ele oportuniza você que você possa escapar da corrupção deste mundo e abraçar-se com Jesus, que é o Salvador. Você não pode rejeitar essa oportunidade, ou melhor, você não deve, poder você pode, está dentro da sua capacidade como ser humano de decidir querer ou não. Agora você não deve rejeitar essa oportunidade, né? Ele diz, amanhã começará e a noite vem. Então, chegou a meia-noite e ouviu-se um clamor. Clamor aqui é grito, literalmente grito. Alguém que fazia parte do cerimonial começou a sair pelas ruas. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Por certo, o noivo era daquela região, daquela cidadezinha, daquele lugarejo, não é? E os convidados eram dali mesmo, estavam em casa esperando a hora que o convite ia soar. Então, quando saiu aquela pessoa, uma espécie de arauto, né? Gritando, eles não tinham, né, publicidade como nós temos hoje, não é? Então o convite era verbal, não é isso? Primeiro se garantiu, você vai participar, então tá bom, eu vou ficar aguardando. E na noite ele saiu gritando, né? Aí vem o esposo, saiam ao encontro. As pessoas saíam da casa com as suas lamparinas acesas, numa comitiva, o noivo na frente, em direção à casa da noiva. É justamente o inverso do que acontece na nossa cultura, né? Onde o noivo fica no templo esperando a noiva chegar. Aqui não, aqui o noivo vai ao encontro da noiva. Ela é quem fica esperando o noivo chegar, não é? E espiritualmente é assim que acontece também. Nós estamos aqui na terra esperando a chegada do noivo. Como devemos esperar esta chegada? Atentos, vigilantes. A gente já foi convidado. Você foi convidado? O convite da graça já foi feito. Lembra daquela parábola em Mateus 22, né? Que um fazendeiro vai dar uma festa para o casamento do seu filho e diz, vai chamar os convidados. Não é verdade? Saia pelas ruas aí chamando os convidados, aí começaram a dar desculpa, né? Ah, eu comprei não sei quantas juntas de boi, materialista. Ah, não posso ir agora não. Tenha-me por excusado, me dispense. O outro disse, eu casei, podia vir com a esposa, né? Mas ocupou-se, não quis ir, não é? E quando aquele mensageiro volta e diz, olha, eu fui aos convidados a priori, mas eles se recusaram. Aí aquele senhor disse assim, primeiro puna eles. E segundo, eu não vou deixar o casamento do meu filho sem convidado, não. Você vai sair pelos becos e valados e vai encher de pessoas que a priori não tinham sido convidadas. E aí ele sai chamando cegos, coxos, aleijados, né? Pessoas com deficiência e encheu a casa, né? Então, esse convite aí é o convite da graça. É por isso que quando nós pregamos a palavra, a gente faz o convite para você. Você quer receber a Cristo, porque quando se recebe a Cristo, já se tem o convite para a celebração das bodas, né? Então o convite é concedido, não é isso? A todos os homens, de forma indistinta, sem fazer acepção de pessoas. Estamos sendo convidados a participar, né? Então, as pessoas saíam das casas e saíam em comitiva acompanhando o noivo ou o esposo em direção à esposa. E aí aquelas 10 virgens
que tinham as suas lamparinas, 5 delas que levaram reserva, todas elas tosquenejaram porque demorou um pouco, né? E aí, quando elas ouvem o grito, elas despertam do sono físico, não é? Aí preparam as lâmpadas, olha, já tinha apagado, aí colocou o óleo de reserva, acendeu, aleluia, aí saiu na comitiva. Aleluia. Aí as outras disseram, eita, a da gente se apagou e a gente não tem óleo para colocar, vocês emprestam de vocês? E não tem como, porque se a gente dividir o óleo, a distância daqui até o lugar onde vai ser o casamento, pode ser que falte a nós e a vós. E de comprai. Porque, irmãos, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Ser crente, ser cristão, irmãos, requer sacrifício. Azeite requer sacrifício, não é? Requer sacrifício. Então, é todo dia renúncia, é todo dia santificação, é todo dia uma vida de oração, é toda a vida recusando as propostas do diabo. Custa, não é isso? Custa ser um discípulo autêntico de Jesus Cristo, mas vale a pena. As 5 prudentes seguiram e as outras foram comprar o azeite de última hora. E quando chegaram no local do casamento, a Bíblia diz uma expressão que me chama muito a atenção. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele, e fechou-se a porta. Aqui, olha, é o encerramento de uma oportunidade. Não é isso? Deus oportuniza você enquanto você tem vida. Sabe quando é que a porta se fecha? Quando você deixa de existir fisicamente. A porta fechou-se e você, enquanto em vida, não tomou a decisão mais importante de garantir a sua participação neste casamento, neste encontro que Paulo chama de encontro, né? A encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus. Então, o comentarista trabalha isso com muita propriedade. O fechamento de uma oportunidade, de uma era, o término de uma era, não é isso? A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará o dia da ira do Cordeiro, segundo o subtópico do segundo ponto, para o mundo que rejeitou a Jesus. A porta vai fechar, meus irmãos. A porta vai fechar, amigo. A porta vai fechar. Há quem pense por ter algum conhecimento da palavra de Deus e diga assim, mas depois que Jesus voltar haverá ainda salvação na grande tribulação. Sim, se você estiver vivo até lá, tem esse detalhe. E ser cristão durante o período tribulacional será como ser cristão no primeiro século, quando os cristãos sofreram as mais atrozes perseguições, ferozes perseguições. A Bíblia diz até o tipo de morte com que os cristãos morrerão nesse período, degolados. Quando João diz, envie a alma dos que foram degolados pelo testemunho da palavra de Deus. Não é verdade? Então, serão severamente perseguidos. O terceiro ponto mostra meia-noite, a hora de trevas, de escuridão. Enquanto estivermos aqui, estamos neste vale de escuridão. O mundo jaz em trevas, não é isso? Mas nós temos a luz de Cristo. Assim como aquela lâmpada servia para iluminar o caminho daquelas donzelas, em direção ao casamento, seguindo o noivo em direção à noiva, não é? Então, nós também somos iluminados pela palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nas mais densas trevas nós temos a luminosidade da palavra para nos ajudar a transitar neste mundo até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens estão em trevas, as nações estão em trevas. Sempre que a Bíblia fala de trevas é escuridão. E escuridão não é inexistência de luz, é ausência de luz. Entenda isso. A Bíblia diz em Isaías 9, versículo 2,
que a região que estava sobre sombra de morte resplandeceu a luz. A vinda do Messias ao mundo é como aquele primeiro raio solar que vem quando ele desponta no horizonte, lançando luz sobre a terra, não é? Então, a vinda do Messias é assim. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Glória a Deus. Então, para essas nações que estão em trevas, para esses homens que estão em trevas, Cristo é a luz do mundo. Quarto ponto, meia-noite, a vinda do noivo, que é o que mais aguardamos, né? Hoje, sabe quem grita, aí vem o esposo? A igreja. Os ministros, os obreiros. Somos nós que saímos pelas ruas dizendo, aí vem o noivo. Aleluia, aleluia. Sai ao encontro. Aleluia. Mas quantos desapercebidos, né? Quantos sem atender a este clamor acham que é fantasia, né? Pedro disse assim, fábulas engenhosamente criadas, não é verdade? Tem pessoas que pensam, desde muito pequeno que eu ouço essa promessa da sua vinda e até agora nada. O noivo está tardando, não é? Tarda o noivo e a pessoa está cochilando espiritualmente, não é isso? Todas tosquenejaram, não se deve dormir e não se deve dormir ainda mais quando não se tem reserva. Aí é que não pode dormir mesmo, não é? Dormir com reserva é menos perigoso, não é? Agora, dormir sem reserva, irmão, é sinal de alerta, não é? É sinal de alerta. O quarto ponto fala disso. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, não é? Que é uma expressão para a morte, não é? É um eufemismo para suavizar o termo morte. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouviu-se o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando, chegou o noivo. Na cultura judaica, como disse, o noivo saía da casa de seu pai, ia em direção à casa da noiva, tirava ela de lá e ia celebrar o casamento. E os convidados participavam. Você sabe que existe uma tradição que diz que tinham pessoas que não tinham vestes adequadas, porque eram muito pobres. Então, ou o noivo ou a família do noivo disponibilizava um guarda-roupa com roupas apropriadas para o casamento. Há quem trabalhe essa questão aí, cultural. Então, a pessoa que não tinha condições de estar com trajes nupciais se servia desta provisão do noivo para poder estar ali, não é? Logo, entrar sem essas vestes era como a pessoa entrasse sem ter sido convidado, não é? Ele não tinha originalmente a veste e ainda recusou a provisão do noivo, não é isso? Porque originalmente o homem está nu, por causa da queda, não é? Ele não tem condições de vestir-se a si mesmo de justiça, não é? Está desnudo. Adão disse isso, eu vi que o Senhor vinha e eu estava nu e me escondi, não é? E no Apocalipse diz, para que não se veja a vergonha da tua nudez, não é? Então, estado de pecado, estado de nudez. Mas o noivo, sabendo que a gente não tem roupas adequadas para a celebração, providenciou a roupa, não é? Ele nos providenciou vestes de justiça, não é? A ovelha foi tosquiada para que a lã que foi tosquiada, tirada, pudesse virar roupa. Não é? Isaías 53 diz que ele está mudo perante os seus tosquiadores. Tosquiar é tirar o pelo da ovelha, não é? E fazer daquele pelo da ovelha uma roupa. Então Jesus foi despido para que fôssemos vestidos. Vestidos de santidade, vestidos de justiça, não é? O escritor é um dos profetas, se não me falha a memória, o profeta Oséias, ou foi Amós, que disse assim, Deus preparou a festa e santificou os convidados, não é verdade? Então ele preparou a festa, a festa já está pronta e santificou os convidados, ou seja, providenciou a roupa para a gente poder entrar, não é verdade? Então nós devemos nos vestir da santidade de Deus,
chegou o esposo. Mateus 25:10 nos diz assim, né? Aqueles que morreram em Cristo, que morreram aguardando esse dia, estão aguardando. O que morre é só o corpo, viu? A alma é imortal. Em Apocalipse 5, na abertura de um dos selos, né? João diz, e vi a alma dos que foram mortos, não é isso? Dos mártires que foram mortos, estavam debaixo do altar e não estavam dormindo não, estavam clamando. Até quando, justo Senhor, não vingas o sangue do justo e dos profetas, não é? E foi-lhes dado uma veste, olha a veste, para que aguardasse mais um tempo, porque tinha outros que iam também passar por aquela situação. Então as almas não estavam dormindo. Nós não cremos no sono da alma. A Bíblia não fala de sono de alma, a Bíblia fala do corpo. Ele dorme no pó. Jesus disse, Lázaro dorme, mas eu irei despertá-lo do sono. Disse acerca da filha de Jairo, a menina não está morta, ela dorme. Paulo disse, os que morreram em Cristo, né? Ou dormiram em Cristo, que eu disse aqui que é uma linguagem figurada, né? Um eufemismo para suavizar o termo morte. Porque veja como é o corpo de uma pessoa que morre, parece que está dormindo, né? Mas é só o corpo. Porque quando Lázaro, né, do texto lá do rico e Lázaro, ele morreu, a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão. Como levar alguém que morreu? Eles levaram, não foi o corpo foi para o pó. Eles levaram, foi o espírito, a alma, né? Levou a alma de Lázaro para o seio de Abraão. Jesus sabe que não é o homem no seu sentido pleno que morre com a morte, senão só o corpo. Por isso que ele disse em Lucas 23:43, ao ladrão da direita, estarás comigo no paraíso. Como é que ele estaria se ele ia morrer? Porque quem ia morrer era o corpo, mas aquele ser que está dentro do corpo, não é isso? A alma e espírito iriam com Jesus para o paraíso. Glória a Deus. E Paulo diz isso. Paulo diz assim, que estando no corpo ausente do Senhor, estando com o Senhor ausente no corpo, não é? Então ele faz a diferença na vida no corpo e a vida fora do corpo. Não é isso, a vida fora do corpo. Então os que morreram em Cristo ressuscitarão. Com que corpo? Com o corpo glorioso, sem doenças, sem os sinais da velhice. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Será um corpo semelhante ao de Jesus, como está escrito em 1 João 3,2. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é muita coisa, né? Mas ele disse, ainda não é manifesto o que havemos de ser, ainda tem mais. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então o corpo que Jesus tinha, não é isso? Ressuscitado e depois glorificado, nós teremos. Não é isso? Nós teremos. Teremos este corpo glorioso. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, veja aí na sua Bíblia, o capítulo 3, o versículo de número 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele removerá a mortalidade do corpo, sim, nos revestindo de imortalidade. Ele removerá a capacidade de decomposição do corpo, tirando aquilo que é corruptível, não é isso? Que dá a ideia de se estragar, e vai revestir de incorruptibilidade. E a gente vai poder citar a Escritura dizendo, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Os nossos irmãos que têm alguma deficiência, terão essa deficiência física completamente removida. Os cegos verão, os coxos, né, andarão normalmente, não é isso? Os nossos irmãos que sofreram a perda de algum membro do corpo por perseguição, né, os que tiveram sua língua arrancada, não é isso? E os olhos vazados, não é isso? Os como Paulo que foram decapitados,
estarão recebendo a coroa na cabeça nova. Aleluia! Recebendo a coroa que o justo juiz, disse Paulo, dará não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, o clamor da meia-noite é um brado de alerta. Deus está alertando a terra, não é? Os sinais são um alerta de Deus. Ninguém vai poder dizer que não ouviu. Paulo disse que o homem é indesculpável. Não é isso? Pela revelação geral e pela revelação especial. O homem é indesculpável. A pregação evangélica está tomando proporções inimagináveis. Vimos aqui durante o pico da pandemia, não é? A Rede Brasil alcançando aí o mundo inteiro. Quem imaginaria que através das redes sociais seria possível pregar para o mundo de uma vez só, né? E o Senhor foi alcançando toda a América, né? Isso, América do Sul, Central, América do Norte, espalhou-se pela Europa, pela África, e eu digo, Jesus, que coisa linda, não é? O Evangelho indo longe, não é isso? Onde a gente não pode estar fisicamente, o Evangelho chegou. Glória a Deus. E ele disse, esse Evangelho do reino será pregado, né? Será pregado. Então ele está sendo pregado. Alguém está gritando, aí vem o noivo. É hora de você estar preparado para participar desta festa. Deus não quer você de fora. Deus não quer a sua família de fora. Deus quer que você participe das bodas do Cordeiro, né? É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Quando você olha para o céu que começa a ver uma nuvem assim, mais escura, de repente uma ventania mais forte, você não prevê que vem chuva? Será que diante de tudo isso que está acontecendo, você também não consegue prever? É do jeito que Jesus falou. Guerras, rumores de guerras, crises ambientais, crises na área da saúde, crises na economia, haverá fomes. Isso é crise na economia, não é isso? O arroz está tão caro, não está? Isso é sinal de alerta. Com o passar do tempo, né, a gente vê pelo conteúdo escatológico que haverá uma crise na economia severa, comida por medida. Comida por medida. Deus vai enviar, permitir pragas sobre a terra, mas antes que venha esse dia, Ele vai tirar a sua noiva daqui. E Ele quer que você participe deste momento glorioso. Deus tirará a igreja da terra, porque a terra passará por um grande saculejo. Deus vai sacolejar a terra. Isaías diz que ela vai cambalear como um ébrio. Então Deus quer te privar deste momento de sofrimento, de grande aflição, que disse Jesus, se não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos sobreviveriam, uma referência ao remanescente judaico. Então, aproveite essa oportunidade. O clamor está sendo ouvido por você, ou você está ocupado com muitas coisas? Está dormindo? Acorde enquanto é tempo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui, olha, no primeiro ponto, no primeiro subtópico do quinto ponto, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Tem pessoas dormindo espiritualmente, que é o estado de invigilância. Já pensou o vigilante cochilando? Ele pode até estar com a arma na mão, mas se ele está cochilando, a pessoa que vem assaltar aquela dependência que está sendo guardada de forma imprudente, quem primeiro morre é o vigilante, que ele vai tirar primeiro o obstáculo, não é? Vai tirar primeiro o obstáculo. Tirando ele, pronto, ele pode tomar conta de tudo ali. Então nós temos que estar atentos. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Como conservar-se vigilante? Não é isso? Orando. Veja que Jesus sempre atrela a vigilância à oração, vigiai e orai, não é? Lendo a Bíblia, porque aí eu vou vendo a minha vida como está à luz da palavra e vou ajustando ela, não é isso? Vigiar também é evitar aquilo que pode me levar à corrupção. Se eu sei que aquilo ali, né, pode me levar ao declínio espiritual, à queda, eu passo bem longe, como Jó, que se desviava do mal. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se desvia, não é?
mas o simples cai. Então a gente não pode ser só simples como a pomba, tem que ser prudente como as serpentes. Então prudência, guardar-se em vigilância, não é? Vivendo uma vida na liberdade do Espírito de Deus operando, atuando em nós, produzindo santificação, produzindo comunhão com Deus, a fim de que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É um perigo. Nem sempre o fato de só estar no templo quer dizer que a pessoa está, né, acordada espiritualmente, que Eutico dormiu na pregação de Paulo. Foi. Pense num cabra ruim, viu? Porque a pessoa dormir na pregação do apóstolo Paulo, ele não me aguentava não, ele não aguentou ouvir Paulo uma sumidade daquela, não é? Mas ele dormiu, cochilou e caiu do 3º andar. Mas Paulo chegou lá, deu um abraço nele e disse, a alma nele está, não é? Glória a Deus. Mas mesmo dormindo, se está na igreja, ainda tem a possibilidade de acordar, não é? Ainda tem a possibilidade de despertar, e Deus está despertando através da exposição do ensino da sua palavra. Nós estamos concluindo aquilo que queremos tratar neste dia, fechando assim o nosso trimestre, não é? Em nome de Jesus Cristo, nós temos aprendido muito da palavra de Deus. Próximo trimestre será sobre o livro de Jó. Será uma bênção, tanto quanto esse trimestre, né? E você segue orando, segue acompanhando as aulas, cultuando conosco, com certeza se enriquecendo, edificando e possivelmente também, né, cada vez mais melhorando a sua vida espiritual de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Nós queremos concluir lembrando também que nós estamos na nossa campanha estadual de oração, que vai até o mês de dezembro, com trabalhos específicos sobre oração envolvendo toda a igreja. E você deve participar, não fique de fora. Inclusive, tire um tempo de oração na sua própria residência, além dos trabalhos na igreja, de mini vigílias, que vai das 21 até as 0 horas, de jejuns nos ciclos de oração que essa semana estão acontecendo. Cada círculo de oração no seu dia específico, as irmãs da comissão e os irmãos que participam também cultuando, estão indo em abstinência total ou parcial de alimentos para buscar a face do Senhor, né? Teremos também todos os cultos convertidos em cultos de oração. Por exemplo, o culto de doutrina, 7 às 8 é oração e 8 às 9 é a exposição da palavra, né? E a Santa Ceia acontece normalmente porque é um culto específico que tem uma liturgia totalmente diferente, né? Mas os demais, oração da mocidade, né? Isso já tem o culto de oração na quarta-feira. Então, vá com a sua família, com máscara, né? Se é da mesma casa, pode sentar juntinho, mas se moram em residências diferentes, né? Que às vezes são parentes distantes, aí senta no distanciamento, porque já é possível assim, e ali você vai buscar a face do Senhor. Sempre tem um obreiro na porta, né, que vai higienizar suas mãos com álcool, para que você possa tranquilamente buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós queremos concluir com uma oração. Vamos pedir para os irmãos que estão aqui conosco ficar de pé. Se você puder também em casa, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero agradecer em nome do pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também em nome do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós te louvamos pelo encerramento de mais um trimestre, Senhor, onde aprendemos a Tua palavra. Ó Senhor, que esse avivamento que ocorreu nos dias de Esdras e Neemias, ele ocorra em nossos dias. Que nós possamos ver, Senhor, levantar o altar, o Senhor separar o seu povo das contaminações e nos levar, Senhor, a sermos mais unidos, a mais fervorosos, mais santos. Continua abençoando, Senhor, o teu trabalho, a tua obra, a Rede Brasil, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, o nosso pastor presidente, todo o ministério da tua igreja.
estas vidas, Senhor, que possivelmente se declaram por seguir a Cristo nesta programação. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida e sustenta com a tua mão forte. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém.